Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à continuação do nosso estudo sobre os três ofícios de Cristo. No último estudo, nós falamos sobre o ofício de profeta. Jesus Cristo assumiu os três ofícios. Antigamente, existia a unção sobre o profeta, sobre o sacerdote e sobre o rei. Alguém me perguntou, quem ungiu Cristo para assumir os três ofícios? Antigamente, o profeta era ungido com... O profeta, o sacerdote e rei, eles eram ungidos com óleo ou com azeite. Então, quem foi que ungiu a Cristo para assumir os três ofícios? Na verdade, quem ungiu e quem delegou a Cristo, ungido de Deus, para assumir os três ofícios, foi o próprio Deus que ungiu. Hoje eu quero falar sobre o sacerdote, Jesus como sacerdote e rei. No último estudo nós falamos que o profeta representava Deus diante do povo. É como se ele ficasse com as costas viradas para Deus para poder falar em nome de Deus ao povo. Frisamos aqui também, e quero novamente fazer isso, que o profeta, conquanto ele tinha, de vez em quando, Deus o usava como vidente, o caso de Ezequiel, o caso de alguns como João, o apóstolo do amor em Apocalipse, mas o profeta na antiguidade não é igual estes que aparecem por aí, dizendo que Deus mandou ele falar e assim por diante. Conquanto eles falavam em nome de Deus, mas os profetas naquele contexto, eles pegavam a Torá, eles pegavam aquilo, a vontade de Deus que já fora escrita, deixada naquele contexto veterotestamentário, e quando o povo desviava de Deus, os profetas pegavam aqueles escritos, pegavam as leis, os estatutos, qual era a vontade de Deus para o seu povo escolhido, e ali eles interpretavam e olhavam para o povo. Se o povo estava vivendo em pecado, eles, em nome de Deus, levantava uma palavra de juízo, levantava uma palavra para poder conduzir o povo dentro da vontade de Deus. Entende? E sempre nós falamos que eles diziam, assim diz o Senhor. Quando Jesus assume o seu papel de profeta, ungido de Deus, ele falava com a autoridade dada por Deus. Então veja bem, na verdade existia os sacerdotes segundo a linhagem, segundo a ordem araônica, aqueles sacerdotes que vinham da tribo de Levi. E Jesus não tinha legalidade dentro do contexto judaico, porque os sacerdotes, os levitas, vinham da tribo de Levi, mas Jesus veio da tribo de Judá. Como fazer então? Deus, dentro da sua soberania, Deus já havia criado naquele contexto bem no início, porque Abraão, ele conhece Melquisedeque e entrega o dízimo a Melquisedeque, e existia então o sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque. Eu quero conversar com vocês aqui sobre isso, porque já que Jesus não tinha legalidade para assumir o sacerdócio, então Deus havia criado o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele era designado, a função dele era representar o povo diante de Deus, oferecer sacrifícios a Deus para que aquele povo fosse perdoado. Ele tinha propósito, o sumo sacerdote, os sacerdotes tinham como propósito de conduzir a adoração, prestar sacrifícios, prestar louvor, mas também ensino. Eles tinham o papel de ensinar o povo. O ofício de Cristo como sacerdote, por definição, um sacerdote era um homem designado por Deus para agir em favor de outros nos assuntos relacionados a Deus. Em outras palavras, ele era o mediador entre Deus e os homens.
funções basicamente a saber, oferecer sacrifícios e fazer orações a Deus, sempre em favor do povo. Eu quero sempre citar aqui, a minha monografia no seminário foi sobre o sacerdócio universal dos crentes, e cada um de nós, como sacerdote, nós temos a função de adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, conforme diz Hebreus, e também nós temos a função de conduzir o povo, nós chegarmos diante de Deus para adoração e também orar, interceder pelo mundo, pelas pessoas, pelas autoridades, uns pelos outros. Veja que, por definição, enquanto o profeta falava da parte de Deus ao povo, o sacerdote era o que falava da parte do povo a Deus. O profeta fala de costas para Deus e de frente para o povo, como quem traz a mensagem de Deus. E o sacerdote fala de frente com Deus e de costas para o povo, como quem traz as necessidades do povo, apresentando-as, levando-as diante de Deus. Portanto, nós vamos falar nesse momento agora sobre o sacerdote de Cristo, e dentro desse ofício sacerdotal de Cristo, então veja a definição aqui, e eu quero que você veja aí que Cristo ficava desqualificado porque ele fazia parte, ele vinha da linhagem da tribo de Judá. O sacerdócio é o segundo dos ofícios para os quais Cristo foi ungido. Pertencer à tribo de Judá desqualificava Cristo como um sacerdote de ordem de Arão, segundo aí nós podemos ver Êxodo capítulo 28, versículo 1. Portanto, antes de sua vinda, Deus criou uma nova ordem de sacerdotes, chamada de Ordem de Melquisedeque. Considerando sua pessoa e obra, Cristo é um sacerdote desta ordem. Repito aqui, Melquisedeque é uma figura que tipificava Cristo, entendeu? Era a sombra de Cristo como sumo sacerdote, e Melquisedeque é interessante que não tinha linhagem, não relata a linhagem de Melquisedeque. Cristo é chamado explicitamente de sumo sacerdote e sacerdote no livro de Hebreus, mas este conceito está presente em outras partes das Escrituras, mesmo não sendo com a mesma riqueza de detalhes. Zacarias capítulo 6, 12, 13, Salmo 110, 4, citado então por Heber de Campos. Então, o sacerdócio sobre a linhagem, sobre a ordem de Melquisedeque, personagem histórico então do Antigo Testamento, lá no contexto que Abraão, inclusive, eu repito, que entregou, que deu dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, 17 a 20. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão entregou, deu o dízimo a Deus. Então o dízimo não está apenas na lei de Moisés lá, mas antes. Depois nós vimos também Jacó falando com Deus que devolveria o dízimo, entregaria o dízimo. O Salmo 110, versículo 4 diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 3 diz: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida,
feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Viu o que eu falei com vocês? Esse personagem aí, Melquisedeque, que foi um sacerdote, um sumo sacerdote, segundo aí nós falamos a ordem de Melquisedeque, ele tipificava Jesus Cristo. Aqui mostra que ele não tinha linhagem, não cita aqui pai, mãe, a mesma coisa do nosso sumo sacerdote que intercede por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, e que deixou também o Espírito Santo que habita em nós e que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Depois, você pode comprar o livro Fator Melquisedeque e você pode estudar um pouquinho mais dentro do contexto na época histórico, o que fala dentro de algumas culturas que é expressado nesse livro Fator Melquisedeque, para que você possa conhecer mais sobre este sacerdote que Abraão entregou o dízimo e que tipificava a pessoa do Senhor Cristo, o Senhor Jesus, que foi ungido para ser sumo sacerdote. Vou repetir aqui, Jesus Cristo recebeu a unção de sacerdote e quando ele foi até a cruz, como cordeiro imaculado, ele apresentou diante do Santo dos Santos, uma vez só, para sempre, uma vez. Naquela época, os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar o sacrifício daquele cordeiro, daquele bode, aquele sobre o propiciatório derramava aquele sangue. E a durabilidade de um sumo sacerdote era um ano. Então trocava demais de sacerdotes, o sumo sacerdote. Jesus chegou diante dos santos dos santos, diante do santo dos santos, diante de Deus, diante do Senhor, e apresentou uma vez por todas, sendo propiciação, como o sumo sacerdote fazia, porque ele apresentava sacrifícios para si, e Jesus o fez e foi propiciação pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 8, 1:5 diz: por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem um santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então é preciso, da agora em diante, eu quero mostrar para vocês a superioridade do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Os que faziam lá, os filhos de Arão, o sacerdócio segundo a ordem araônica, podemos assim dizer, eram falíveis, transitórios, e Cristo é eterno. Cristo é eterno. Outra coisa que eu quero lembrar aqui é o seguinte, eu não sei se eu falei antes, mas Jesus não ofereceu o sacrifício por si, porque Jesus não teve pecado. Precisava de alguém oferecer para os eleitos de Deus, para os que Deus escolheu, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem dolo algum. E Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Então, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o ungido de Deus, foi perfeito. Terceiro, diferença e superioridade do sacerdócio de Cristo. Sacerdócio da ordem levita ou araônica, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Olha para vocês verem aí vocês estão vendo essa imagem, como que vestia-se o sumo sacerdote com toda
essa túnica aí, era colocado umas romãs bem baixo, era colocado também sobre o seu peito, no peitoral dele, com aquelas pedras representando as 12 tribos, e tinha também em cima na testa dele o Urim, o Tumim, porque através daquelas pedras recebiam ali a confirmação se Deus perdoou o povo e assim por diante. Ele adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Ação se Deus perdoou o povo e assim por diante. Ele adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Eu quero repetir isso aqui. O sumo sacerdote, ele apresentava diante de Deus uma vez no ano. Adentrava lá naquele lugar, naquele recinto chamado Santos dos Santos. Ele oferecia sacrifício por si mesmo, ele oferecia sacrifício pelo povo, e ele oferecia também, e era passageiro melhor, ele era passageiro. Jesus ofereceu sacrifício uma vez eternamente, e não existe mais sacrifício. Todo ano, uma vez em cada ano, oferecia sacrifício de expiação em favor do povo. Fazia oferta por si. Ministravam em santuários terrenos. Sacerdócio passageiro. Intercedia pelo povo. Cristo não. Sacerdócio de Jesus da ordem de Melquisedeque. Foi Cristo é sacerdote para sempre. Uma vez, como eu lhes disse. Cristo é sacerdote para sempre. Jesus une os dois ofícios nele. Sacrifício único. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27 diz: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu naquele madeiro, naquele calvário. O sangue dele foi derramado uma vez por todas. Agora é interessante também observarmos o seguinte, que Jesus Cristo, quando nós vemos na carta de Hebreus, quando nós vemos no Novo Testamento, ele como sumo sacerdote, e ele é apresentado não diante de Deus, não oferecendo continuamente sacrifícios pelos eleitos. Mostra ele assentado, expressando descanso, porque ele apresentou uma vez só. Quando nós olhamos para o sacerdócio, ou para os sacerdotes, os sumos sacerdotes araúnicos, segundo a ordem de Arão lá, nós vimos a canseira, eles correndo, eles levantados, trabalhando e oferecendo aqueles sacrifícios que eram oferecidos diariamente, e na especificação como sumo sacerdote, uma vez por ano. Cristo apresenta, ou se apresenta no Novo Testamento, a revelação que nós vimos do Cristo. Ele está assentado ao direito do Pai, tranquilo, descansando, porque o seu sacrifício foi uma vez só. É importante refletirmos também que ele aparece não apresentando-os e não como intercessor pelos homens, mas ele apresenta, ele se apresenta e é revelado na palavra do Novo Testamento, este sumo sacerdote, Jesus Cristo, que recebeu a unção de sacerdote. Ele intercede pelos eleitos, ele intercede por mim e por você, ele intercede, depois você vê em João capítulo 17, que ele intercede por aqueles que o Pai lhe deu. Em momento algum você vai ver o sumo sacerdote oferecendo, intercedendo por pessoas, por outras pessoas. E ele intercede por aqueles que o Pai lhe deu. Então veja, eu quero repetir aí, detalhes sobre a intercessão de Jesus. Nunca encontramos textos de intercessão universal, como muitos tentam fazer com a expiação. Na intercessão
Quero repetir isso aqui. Nunca encontramos textos de intercessão universal como muitos tentam fazer com a expiação. Na intercessão, sempre temos algo definido, específico e não geral. Jesus ora pelos seus em João 17, na oração sacerdotal de Cristo. Na intercessão, o sacerdote do Antigo Testamento carregava as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e os levavam para dentro do santuário para interceder pelo povo. Heber Campos. É o que eu falei com vocês. A intercessão, o Jesus como ungido aqui, como sumo sacerdote, é eterno isso. Eternamente ele intercede pelos eleitos de Deus, pelo povo de Deus. Eu quero citar aqui Teodoro Beza, que foi um reformador, e ele diz o seguinte: então, detalhes sobre a intercessão de Jesus. A intercessão de Jesus tem caráter judicial e moral. Aí Teodoro Beza declara: mostra como Satanás, como o acusador, traz contra nós acusação de caráter moral e judicial, jurídica e em relação à nossa natureza moralidade. Cristo intercede por nós para nos livrar das acusações de Satanás. Uma intercessão está ligada à doutrina da justificação judicial e a outra da santificação moral. Eu citei isso aqui para que nós entendamos que o sacrifício de Cristo nos justificou perante Deus. Toda acusação de Satanás contra nós. Eu gosto daquele texto lá de Colossenses, quando fala que o escrito de dívida, a cédula da nossa dívida, podemos assim dizer, foi cravada naquela cruz. Por quê? Os nossos pecados foram perdoados para sempre. Mas eu quero relembrar vocês, quando nós conversamos pessoalmente sobre isso, dentro desse assunto, principalmente nós falamos sobre o sangue de Jesus tem poder, e nós compartilhamos que dentro desta realidade aqui do sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus continua. Aconteceu o sacrifício ontem, ele continua o sangue à nossa disposição hoje e sempre. Porque conquanto fomos transformados pelo poder de Deus, e nós somos novas criaturas, mas ainda há a velha criatura em nós. E aí, conforme nós falamos no último estudo, em 1 João 1,7, quando fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E fala então em João 1,9 sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E quando o diabo nos acusa e quer nos acusar, ele não tem acesso para nos acusar, porque ele vê o quê? O sangue que foi derramado e que já está sobre nós, esta cobertura do sangue, podemos assim usar essa metáfora dizendo. E isso é muito importante. O sacrifício de Jesus, a intercessão de Cristo nesse aspecto jurídico. O diabo, ele tenta nos acusar, quer nos acusar, mas nós temos esse aspecto jurídico. Então veja bem, o diabo, ele não pode nos acusar porque já foi feito um sacrifício uma vez por todas. Não pode nos acusar, nenhuma condenação há sobre mim, sobre você. E no aspecto moral, conquanto, repito isso aqui, andamos neste mundo e nós ainda somos limitados, ainda há em nós a velha criatura, mas qualquer pecado, através dos pensamentos, as pretensões nossas, as nossas imaginações e nossos deslizes, não porque queremos, porque já somos novas criaturas,
mas porque nós não vigiamos, não oramos e pisamos na bola, podemos assim dizer, mas o diabo não pode nos acusar. E sempre que assim acontecer, nós temos o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, e o sangue dele nos purifica. E conforme eu disse em 1 João 2:1, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu quero até explicar uma coisa aqui, eu até lhes falei quando nós falamos do poder do sangue, que nós precisamos de entender o texto dentro do seu contexto. Muitas vezes nós usamos Jesus como advogado, citando questões que nós enfrentamos no dia a dia na sociedade. Quando fala que Jesus é o nosso advogado, aqui está falando dentro desse aspecto aqui, conquanto eu estou falando da questão jurídica, mas está falando sobre uma questão espiritual, quando Satanás quer nos acusar. E já aconteceu na minha caminhada cristã como novo convertido, como eu não conhecia a palavra, da maneira como nós entendemos depois de fazer um seminário e depois de a gente estudar, é que está falando do advogado dentro dessa perspectiva. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E na verdade, quando nós erramos, só nós nos achegarmos diante do Senhor e pedir perdão em nome de Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Veja detalhes sobre a intercessão de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nossa condição moral e judicial. O Espírito Santo intercede por nós, por nossas fraquezas. Jesus intercede por nós e o Espírito Santo em nós. Romanos 8, 26, 27. Deus, em sua graça, nos concede dois intercessores maravilhosos. No sentido moral, nosso sumo sacerdote intercede por nós para nos prover forças, graça, misericórdia, para suportarmos as tentações e vencermos o pecado. Veja bem, no sentido moral, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele intercede por nós para nos prover forças, graça e misericórdia, para suportarmos as tentações e vencermos o pecado. Em Hebreus 2, 17, 18, por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Entendeu? Eu termino aqui então esse estudo sobre o sacerdócio de Cristo. Eu quero falar, resumindo os três também, alguns detalhes que faltam, eu quero colocar no último vídeo sobre os três ofícios de Cristo. Dê louvores e glórias a Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que ofereceu uma vez para sempre, eternamente, o sacrifício pelos nossos pecados. Até o próximo estudo, hein?